Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. A criatura do subsolo. Há muito tempo, nas profundezas escuras e esquecidas de uma pequena cidade chamada Derrington, uma lenda sussurrada entre os habitantes falava de uma criatura abominável que habitava o subterrâneo. Os mais velhos chamavam-na de a criatura do subsolo. Para os céticos, era apenas uma história para assustar crianças, mas para os mais supersticiosos, era um pesadelo que assombrava seus sonhos. Derrington era um lugar sombrio, coberto por densas florestas, com uma neblina persistente que nunca parecia se dissipar. A cidade parecia estar sempre em um estado de silêncio sepulcral, e poucos forasteiros ousavam visitá-la. Havia algo de errado com aquele lugar, algo que transcendia o medo do desconhecido. A história começou com um homem chamado Samuel Barnes, um pesquisador que chegou a Derrington em busca de respostas para sua própria obsessão em criaturas misteriosas e lendas urbanas. Ele alugou uma antiga casa no limite da cidade, uma mansão decadente que estava vazia há anos. Desde o início, ele percebeu que havia algo de errado com aquele lugar. As paredes da casa pareciam murmurar segredos obscuros, e os móveis rangiam como se tivessem testemunhado horrores inimagináveis. Uma noite, enquanto Samuel vasculhava documentos antigos na biblioteca da cidade, ele encontrou um pergaminho envelhecido que descrevia a lenda da criatura do subsolo em detalhes macabros. A lenda falava de como a criatura se alimentava de almas corrompidas e como tinha sido aprisionada sob a cidade há séculos, mas de alguma forma, suas influências malignas ainda afetavam a cidade. Intrigado e determinado a descobrir a verdade por trás da lenda, Samuel começou a explorar o subterrâneo de Derrington. Ele encontrou túneis estreitos e antigos aquedutos que eram tão escuros que a escuridão parecia se solidificar ao seu redor. Cada passo que dava ecoava como um suspiro dos mortos. À medida que Samuel mergulhava mais fundo naqueles corredores subterrâneos, ele começou a sentir uma presença sinistra. Sussurros ininteligíveis ecoavam em seus ouvidos, e sombras se moviam nas paredes, como se tentassem prendê-lo. O ar estava carregado de um cheiro pútrido, e ele sabia que não estava sozinho. Finalmente, após horas de exploração, Samuel encontrou uma câmara oculta. No centro da sala havia uma pedra antiga, esculpida com símbolos arcanos. Ele sentiu uma atração sobrenatural em direção a ela e, sem pensar, tocou-a. O chão tremeu e, de repente, um abismo se abriu sob seus pés. Ele caiu em um mundo de pesadelos, um submundo habitado pela criatura do subsolo. O ser era indescritível, uma mistura de carne apodrecida, tentáculos retorcidos e olhos vazios que pareciam perfurar a alma de qualquer um que os encarasse. Samuel estava encurralado nas profundezas do submundo, enfrentando o olhar aterrorizante da criatura. Ele sabia que não poderia escapar, e sua única opção era tentar entender o que a criatura desejava. A resposta que ele obteve foi mais perturbadora do que qualquer coisa que poderia ter imaginado. A criatura do subsolo era a personificação dos pecados e segredos ocultos dos habitantes de Derrington. Ela se alimentava das almas atormentadas daqueles que tinham cometido atos impensáveis. E agora, tinha escolhido Samuel como sua próxima presa. No final da sua agonia, a criatura revelou a Samuel os horrores que cada habitante de Derrington escondia. Segredos obscuros, traições, assassinatos não resolvidos, tudo estava ali, à vista, para Samuel testemunhar.
Era como se a cidade inteira tivesse sido corroída por sua própria maldade, alimentando o monstro que estava sob ela. A criatura então se aproximou de Samuel e, com um toque gelado, arrancou a essência de sua alma, absorvendo-a em seu ser macabro. Samuel Barney se tornou mais um segredo, mais uma história horripilante na lenda da criatura do subsolo. Anos se passaram, e a cidade de Derrington permaneceu um lugar amaldiçoado, onde os moradores viviam atormentados por seus próprios segredos e pecados. A criatura do subsolo continuou a se alimentar, sua influência só crescendo com o tempo. Derrington se tornou uma cidade de pesadelos, onde o mal se escondeu sob cada esquina, e o final terrível que todos temiam havia se concretizado. E assim, a lenda da criatura do subsolo perdurou, perpetuando o horror e a escuridão que haviam consumido a cidade. Aqueles que ousavam ouvir sua história sabiam que Derrington era um lugar onde os horrores mais sombrios se tornavam realidade, um lugar onde o mal se alimentava dos segredos humanos e onde a própria escuridão estava viva nas profundezas do subterrâneo. A criatura do subsolo permaneceria como uma maldição sobre a cidade até que alguém tivesse a coragem de enfrentar o mal e trazer a luz de volta a Derrington. E assim, a história da criatura do subsolo continua a ecoar, uma lenda sombria que se recusa a morrer, à espera de alguém corajoso o suficiente para desvendar os segredos enterrados nas profundezas e enfrentar o terrível destino que aguarda quem se aventurar no subterrâneo de Derrington. Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.